Aqui é a Teacher Paula Gabriela e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas preparadas com muito amor por mim e todos os professores aqui da Fluency Academy. Esses professores abraçaram a ideia e também se entregaram de corpo e alma para te preparar da melhor forma possível, para você aproveitar a sua liberdade de forma intensa e plena quando tudo isso passar e, claro, falando um novo idioma com fluência e confiança. Hoje você e mais de 1.247.000 pessoas que também estão participando junto com você da Fluency Week terão acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que te ensinamos na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, pare esse vídeo aqui e assista agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo das suas aulas práticas. E se você já viu a aula 1, você está preparado para continuar. Nesse dia de aulas práticas, você vai ter acesso a uma aula muito completa, dividida em duas partes. Na primeira parte, essa que você está assistindo agora, vamos estudar um diálogo avançado em espanhol. E preste atenção, mesmo que você nunca tenha estudado espanhol na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida, no fim da aula você vai ser capaz de ouvir e compreender o diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Já a segunda parte da nossa aula será um treinamento completo, onde vamos te ensinar gramática de forma descomplicada, eliminando totalmente termos técnicos e enrolações. Vamos também desvendar juntos a pronúncia nativa, conhecendo mais a fundo as temidas reduções extremas de pronúncia. Basicamente, vamos te colocar em um caminho certeiro para um espanhol claro e gostoso de ouvir. Quando você terminar de assistir as duas partes, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. E por último, para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, para cada uma dessas duas aulas você terá acesso a um Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio onde você vai praticar fala, repetição e memorização. Essa é uma excelente forma de inserir o idioma na sua rotina e te ajudar a praticar enquanto você arruma a casa, se exercita, passeia com o cachorro e outras tarefas aí do dia a dia. Resumindo, se prepara porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada. Então, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você tem que se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que a gente vai ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você tem que estar 100% focada na aula, dentro da aula. E aí sim, você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto de preferência, e usa um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque a sua jornada começa agora. Hola muchacho, muchacha, ¿cómo estás? Aqui te habla tu profe Brenda Mendonça. Aqui quem fala com você agora é a prof. Brenda Mendonça, aqui da Fluency Academy, e eu te dou as boas-vindas, la bienvenida a tu primeira classe prática de Fluency Week, sua primeira aula prática aqui da Fluency Week de espanhol. Nessa aula de hoje, a gente vai ver uma aula de diálogo. O que isso significa? Qual que é o objetivo de uma aula de diálogo? Mesmo você que nunca tenha tido contato com o espanhol na vida, você que é intermediário, você que está num nível mais avançado, vai aprender um monte de estrutura nova. Mas o objetivo principal aqui é que você entre em contato com uma conversa entre nativos e que lá no final da nossa aula, você escute de novo aquela conversa e pense: nossa, eu entendi o que eles falaram. Então é esse o nosso objetivo de hoje, que você saia daqui compreendendo, pode ser 100% ou pelo menos perto disso, mas que você saia com uma melhor compreensão do que você vai começar aqui comigo hoje, de uma conversa entre nativos que falam espanhol. Então aqui nessa aula a gente vai destrinchar toda uma conversa, a gente vai ver um pouco de pronúncia, a gente vai ver expressões, tem umas expressões muito legais nessa aula de hoje, vamos ver alguns detalhes importantes e nuances do idioma para você levar aí com você até no final dessa aula e até o final do evento.
e que tomara sirva como uma porta de entrada para você se apaixonar ainda mais pelo espanhol. Então, o que você tá vendo aqui na sua tela? Deixa eu mostrar aqui para você o que você vai ver aqui na sua tela durante a nossa aula. Primeiro, aqui a gente vai ter o material da sua aula, que inclusive você tem disponível para download também. O que tem nesse material, Brenda? Aqui a gente vai ver todas as frases do diálogo que você vai escutar. Então, aqui, além de ser uma prática de escuta, para você ver o quanto você consegue entender dessa conversa, depois você também vai ter toda essa prática aqui de leitura comigo e a gente vai ver um monte de vocabulário e coisas, né, da escrita do espanhol juntos aqui também. Mas, Brenda, por que tá colorido assim desse jeito? Tem um motivo para isso também. Consegue perceber que todos os blocos que estão coloridos, a gente tem a tradução logo embaixo e ela tá sublinhada da mesma cor do bloquinho que tá escrito em espanhol, tá? Por quê? Porque assim que você já bate o olho, você já consegue entender o significado, a tradução dessas frases, tá bom? Então já fica aí de cara, você já consegue ver que Martina, prefieres significa Martina, você prefere. Então a gente consegue acompanhar, né, até um pouquinho melhor e num ritmo mais dinâmico toda a aula. Tá bom? Então, beleza, nesse quadrinho primeiro a gente vai ver todas essas partes da aula e aqui embaixo é onde eu vou estar escrevendo coisas importantes para vocês, inclusive as frases que a gente vai estar vendo, né? Então, bienvenido, bienvenida. Então é aqui eu vou estar escrevendo para vocês aqui no nosso quadro, tá bom? E aqui vou estar eu falando com você, olho no olho, e te explicando tudo que a gente precisa saber aqui e tirar dessa aula de hoje. Perfeito? Empecemos? Bom, o que eu preciso de você agora que está me escutando? Que você coloque toda a sua atenção na aula que a gente está tendo aqui hoje. Quero que você se livre das distrações, deixe aí o celular de lado, feche as redes sociais. Se puder, se tiver como, coloque um fone de ouvido para você ouvir ainda melhor, ter uma experiência ainda melhor e fazer essa imersão aqui agora no espanhol comigo. Muy bien, entonces empecemos. Eu vou colocar o diálogo entre os nativos para você escutar uma vez, depois eu volto para te fazer uma pergunta. Vamos lá? Martina, ¿prefieres los libros, las películas o las series? Las series. Para mí los libros son muy aburridos y las películas no cuentan detalles importantes. ¿Y tú? Prefiero las películas a las series porque me da flojera ver tantos episodios. Pero te gustan los libros, ¿no? Sí, me gusta mucho leer, pero las películas son más rápidas. Soy perezoso. Bueno, ¿y qué te parece si vemos la nueva peli argentina hoy? ¿Neta? ¡Qué padre! Te echo una mano con las palomitas. E aí? Quantos por cento, se você pudesse definir numa porcentagem de 0 a 100%, quantos por cento você conseguiu entender dessa conversa? Assim, falando de expressões, de palavras diferentes, de pronúncia diferente. Quantos por cento você conseguiu entender de toda essa conversa? Anota aí num papelzinho, que lá no final da aula eu vou te fazer a mesma pergunta para você escutar mais uma vez, né, o diálogo lá no final e ver quanto esse número vai ter mudado, hein? Vamos lá. Então, vou colocar mais uma vez o diálogo, presta atenção no que você conseguiu entender, não conseguiu entender. Não tem problema se tenha sido 0, 10, 15, 50, 100% do diálogo que você tenha entendido. Vou colocar ele mais uma vez para você ficar atento aos detalhes da conversa. Vai lá. Martina, ¿prefieres los libros, las películas o las series? Las series. Para mí los libros son muy aburridos y las películas no cuentan detalles importantes. ¿Y tú? Prefiero las películas a las series porque me da flojera ver tantos episodios. Pero te gustan los libros, ¿no? Sí, me gusta mucho leer, pero las películas son más rápidas. Soy perezoso. Bueno, ¿y qué te parece si vemos la nueva peli argentina hoy? ¿Neta? ¡Qué padre! Te echo una mano con las palomitas. Esse foi o primeiro passo que chamamos de o desafio. Nesse passo você foi desafiado, desafiada a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que depois da aula, com as dicas e todas as explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da sua evolução. Essa sensação genuína de evolução que vai te dar motivação para ir cada vez mais longe no idioma. Bueno, entonces a empezar. Vou começar aqui com você, destrinchando então frase por frase do nosso diálogo.
O nosso personagem, vamos dar um nome pra ele, né? Vamos chamar ele de Alejandro. O Alejandro, ele pergunta pra amiga dele, pra Martina. Ele diz: Martina, ¿prefieres los libros, las películas ou las series? Bom, nesse tempo, né, que a gente anda ficando tanto em casa, eu acho que é uma essas atividades todas, né, muitos de vocês, eu também, inclusive, fiz bastante, que foi, por exemplo, assistir muita série. Então, ele vira pra Martina e pergunta se ela prefere os livros, as séries, os filmes, né, ou as séries. Então, algumas coisas que eu quero te chamar a atenção. Primeiro, ao som do TI no espanhol. O T do espanhol, ele não vai ter o som que a gente falaria em português. Então, uma pessoa com esse nome que você tá lendo aqui na tela, a gente chamaria ela de Martina. Ti. A gente faria esse som de ch. Esse som do espanhol, na verdade, é o som do CH. Tanto que quando você fala, você lê essa palavra aqui, você diz chica e não chica, né? Então, esse som de ch é o som do CH do espanhol. Então, quando você vê um T na sílaba, né, do espanhol, ele vai ser esse som sequinho, ti ou T. Então, Martina, Martina, Martina. Muito bem? Vai repetindo comigo os sons, é bem importante. Outra coisa que a gente vê aqui nessa frase é a tal da interrogação de ponta cabeça, né? Mas, Brenda, como assim, né? Eu sei que a gente tem que colocar a interrogação, né, de ponta cabeça quando faz uma pergunta em espanhol. Sim, você precisa colocar. Mas eu pensava que ela vinha só no começo de uma frase, Brenda. Como assim? Eu tô vendo ela ali, ó, no meio da frase, né? Depois de uma vírgula, por que tá vindo no meio da frase? Então, o lance com os pontos de interrogação e de exclamação no espanhol é quando você começa a dar entonação para aquela frase que você tá tentando dar. Então, aqui no caso, a gente tem uma interrogação, então eu tenho uma pergunta. Onde na sua frase começa a entonação de pergunta? Por exemplo, se eu fizesse isso aqui com a nossa frase, deixa eu colocar aqui o ponto de interrogação e tirar daqui. Olha só o que aconteceria se eu lesse essa frase do jeito que eu coloquei ali, ela ficaria assim: Martina, prefieres los libros, las películas ou las series? Faz sentido? Martina, prefieres? Eu tô dando a entonação de pergunta logo lá no nome da Martina. Isso não fica certo. Por quê? Porque ele tá falando Martina, ponto, né? Na verdade, vírgula. ¿Prefieres los libros, las películas ou las series? Então, a entonação de pergunta, ela vai começar onde você coloca o ponto de interrogação de cabeça para baixo. Então, por isso que sim, a interrogação no espanhol, tanto quanto a exclamação de cabeça para baixo, ela pode vir, os dois, né, podem vir sim no meio de uma frase, tá? Então, não necessariamente sempre vai ser lá no começo. Mas, então, como a gente tá, né, dando o sentido de pergunta aqui pro meio da frase, deixa eu deixar aqui certinho, né? E outra coisa também que é muito importante eu te enfatizar aqui é que a gente tem algumas palavras, alguns verbos, eles vão mudar e vão passar a ter o que a gente chama de diptongación. O que isso significa? Significa que ele vai ter duas vogais ali no meio, que é o que dá aquele IE do espanhol, que é tão característico, né? Então aqui é um exemplo dele. O verbo, ele é preferir, tá? Que é igual que a gente tem no português, preferir. Mas quando você pergunta para alguém, você muda esse fe por IE. Então ele fica prefieres, tá? É a mesma coisa do querer. Como que você perguntaria, você quer ser meu amigo? Quieres? A gente muda, ó, ele vira um IE. Quieres ser meu amigo? Certo? Então, alguns verbos, eles vão funcionar dessa forma. Como que eu aprendo isso, Brenda? Na prática, tá? Ouvido é na prática, porque nem todos os verbos, eles vão, né? Vai acontecer esse fenômeno. Então, tem que cuidar um pouco com isso e não colocar esse IE em todos os verbos que você for falar aí do espanhol também. E por último, né, outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é para a palavra película. Película ou películas, né, no plural, é a palavra mais comum usada pra gente falar sobre filmes. Então, mas Brenda, a palavra filme, ela existe? Existe, tá? Então, tanto que na RAE, que é a Real Academia Espanhola, Real Academia Espanhola, RAE,
que, né, um dos maiores dicionários da língua espanhola, que recomendo, inclusive, né, que você use, a RAE considera filme também uma palavra, mas película, sim, com certeza a palavra mais usada para falar sobre filmes, certo? Muito bem. Então, vamos para a próxima frase. A Martina responde, las series. Então, o que ela prefere entre livros, filmes ou séries? Ela prefere las series. E ela continua, então, as séries. Então, muito cuidado, atenção que ali no espanhol a gente não leva acento. Depois eu já vou te contar por que essas palavras não levam acento dessa forma. Então, ela diz, para mim. Então, para mim, o que significa para mim? Atenção, quando você tá falando disso, para mim, né? Para mim, o mi sempre tem acento. Diferente de quando você tá falando esta es mi casa. Mi casa no sentido de algo meu ou minha. Aí sim a gente não coloca acento nesse mi, tá? Esta es, por exemplo, né? Deixa só eu dar o exemplo. Esta es mi casa. Eu não colocaria acento aqui, tá? Porque aqui eu tenho essa função de algo que eu tenho posse, meu ou minha. Esta es mi casa. Aqui não, aqui ela já tá falando pra mim, então ela tá usando esse sentido de mim, né? Pra mim. Los libros son muy aburridos. Pra mim, os livros são muito chatos. Pra mim, os livros são muito chatos. Ela usou a palavra aburridos para falar que alguma coisa é chata. Você já escutou alguma palavra diferente para falar que alguma coisa em espanhol é chato, é entediante, tedioso, pesado ou o que seja? Eu vou chamar o Prof. Júlio para te contar algumas outras palavras para incrementar o seu vocabulário. Valeu, Brenda! Então, você viu no diálogo a frase para mim, los libros son muy aburridos. E agora eu vou te mostrar outras formas de dizer como as coisas são chatas ou entediantes em espanhol. Porque é importante que você consiga falar os seus gostos tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? E como diz o ditado em espanhol, para los gustos están los colores. Ou seja, para os gostos temos as cores. Então, além da palavra aburrido, que você viu no diálogo, outra possibilidade é pesado. Sim, é bem parecido com a palavra em português, mas atenção à pronúncia. Pesado. Por exemplo, quando você acha uma música chata, muito parada, você pode dizer que canção pesada, não há nenhuma para bailar? De novo, que canção pesada, não há nenhuma para bailar? Você consegue notar que elas têm mais ou menos o mesmo sentido, né? Como os livros. Para mim, os livros são muito aburridos. Aqui, a nossa música é que é chata. Além disso, a lógica é a mesma do português. Os livros são aburridos. A canção é pesada. Fácil, né? É uma regrinha bem importante que vai te ajudar muito na hora de falar e de escrever. Vamos ver mais duas palavras para dizer que algo é chato. Mi trabajo es muy monótono. Mi trabajo es muy monótono. Ou, mi trabajo es muy tedioso. Mi trabajo es muy tedioso. Nesses dois casos, monótono e tedioso são características do meu trabalho. Portanto, monótono, tedioso. Mas esse é só um exemplo. Você também pode dizer o contrário. Mi trabajo no es monótono. Ou mi trabajo no es tedioso. E também vai funcionar super bem. Mas vamos voltar lá para a aula que ainda tem muita coisa legal para ver nesse diálogo. Vai lá, Brenda! Massa! Então você viu várias palavras para usar no lugar de aburrido. Uma coisa também que é legal chamar a sua atenção é que a palavra chato, ela existe em espanhol. Mas, por exemplo, no Peru, você falar que alguém é chato, chatito, você está falando que a pessoa é de baixa estatura. Tá? Então, cuidado com essa palavra. Bom, então, para ela, os livros são muito chatos. E las películas no cuentan detalles importantes. E os filmes não contam detalhes importantes. E las películas no cuentan detalles importantes. Percebeu que aqui a gente fez a mesma coisa? O verbo contar, na hora que a gente conjuga ele, o que acontece? O E
cuentan. Ele sofreu aquele fenômeno que eu falei pra você da frase anterior, né? Então é muito mais comum do que a gente imagina. Mas beleza, las películas no cuentan detalles importantes. Aqui eu quero chamar sua atenção para a pronúncia do N no cuentan. Viu como a minha língua fica? Cuentan. Ela fica presa aqui no meio. Então, muita atenção. Quando você tem o N no final das palavras em espanhol, você não vai falar cuentan, igual a gente falaria em português, nasalizando o som, né? Não. Em espanhol, o som do A, ele é sempre aberto. Ele não nasaliza. Então, ele vai ser cuentan, É o A normal que você está falando a letra A, sem nasalizar nada aqui, falando com esse Nzinho no final que vai ficar com a sua língua presa no meio dos dentes. Então, vai lá mais uma vez. Cuentan. Muy bien? Beleza. E aí, a gente tem detalles importantes. O que eu quero te chamar a atenção aqui? Som do LL. Ai, Brenda, o som do LL eu não sei o que fazer com ele. Eu já vi gente falando de um jeito, já vi gente falando de outro. De um jeito muito geral, tá? E bem rapidão. Deixa eu te explicar. Som do LL. O que vai acontecer com ele? Você pode ouvir, né, os sons, a pronúncia, né, as pronúncias mais comuns do LL usando a palavra detalhes, que a gente viu ali na frase. Então, pode ser com o som de j, que é o mesmo som da palavra jazz, né? Então, detalles. Vocês vão ter a próxima aula prática de vocês com a Prof. Pete. Vocês vão perceber que o som do Y, a pronúncia do Y e do LL do espanhol da Prof. Pete é com esse som de j. Detalles. Eu puxo mais pro som do I. Então, eu falaria detalles. Muy bien? Outras duas pronúncias possíveis. Som de SH. Detaches. Ou som de X, né? Aquele som chiado. Detaches. Muito comum aqui da Argentina, do Uruguai. Tem outros lugares também que falam esse tipo, né? Que usam esse tipo de pronúncia, mas muito regional. E por último, o som de J. É um J muito sutil. Detalles. Tá? Que você escutaria, por exemplo, na Colômbia. Então, 4 maneiras para você pronunciar o LL, tá? Guarda aí com você. E o mais legal disso tudo é que essas 4 pronúncias, elas valem para o som do Y. Então, já matando 2 dúvidas, som do LL, som do Y, podem ter esses sons aqui. Muito bem? Então, beleza. Vamos voltar aqui para nossa frase. Então, e os filmes não contam detalhes importantes? Você concorda com a Martina que os livros são muito tediosos, né? Muito chatos, e os filmes não contam detalhes importantes? De fato, né? Acho que os filmes, eles não contam detalhes muito importantes, mas o visual, pra mim, é tudo. Não sei pra você. E ela quer saber também do nosso amigo, né? Que a gente deu o nome pra ele de Alejandro. Ela pergunta, e tu? E tu? Então, quer perguntar pra alguém, e você? E tu? Aqui lembrando que a gente tá numa conversa entre 2 amigos, é uma conversa informal, tá? Então, todo o tratamento que a gente tá vendo, todas as conjugações que a gente tá vendo aqui, são conjugações para tu, com tratamento informal, tá bom? A coisa mudaria um pouco se fosse com tratamento formal, mas eu não vou entrar nesse ponto agora, não é o nosso objetivo. Então, beleza, ela pergunta pro nosso amigo, e ele, o que ele acha? E ele vai responder para ela que prefiero. Então, ó, a gente já viu ele perguntando para ela. Você prefere? Como que a gente falou isso? Prefieres. Tu. Então, lembrando que aqui a gente está usando a conjugação para tu quando você está falando com o você ali informal, né? Com uma segunda pessoa que está aí na sua frente. Então, eu tô falando com você, por exemplo, de maneira informal. Eu te perguntaria, prefieres los libros ou las series? Então, eu falaria dessa forma. E aqui ele está respondendo, então, tu prefieres, yo prefiero. Então, prefiero las películas a las series. Prefiero las películas a las series. Muita atenção com o jeito que a gente usa essa estrutura, porque o que a gente fala em português? Eu prefiro os filmes às séries, né? Então, ou outro jeito, né, que você falaria em português, eu prefiro mais tal coisa do que
tal coisa, né? No informal, na nossa língua oral aqui, a gente costuma usar o preferir uma coisa do que outra, né? Mas, gramaticalmente falando, a gente diria eu prefiro algo a alguma coisa, né? Então, no espanhol funciona dessa forma. Então, prefiro algo a algo, muy bien? E não importa se é uma coisa no plural ou no singular, vai ser sempre com o a. Você viu que isso muda no português? Aqui a gente fala, eu prefiro o filme às séries. Às séries. No espanhol, não. Prefiro las películas a las séries. Aí sim, o las ou o lá, ele vai variar de acordo com o que vem depois. Séries tá no plural, por isso eu falo las e não lá. Muito bem? Então, só para te dar um exemplo, né, de como eu mudaria esse las para não ficar las. Como que eu poderia falar isso? Então, vou dar outro exemplo com outra frase. Prefiero el verano a la primavera. Por que eu mudei e só coloquei lá? Porque primavera é uma coisa só, singular, né? Então, por isso que ali fica lá. A la primavera. Prefiero el verano a la primavera. Eu prefiro o verão do que ou a primavera, certo? Beleza. Então, essas mudancinhas aí que a gente tem que são importantes. E ele diz por quê? Porque me dá flojera ver tantos episódios. Porque me dá flojera, olha essa palavra, eu adoro essa palavra. Escutava ela bastante no Peru, tá? Pode ser, e na verdade, com certeza, você vai escutar diferentes palavras em diferentes regiões para falar sobre preguiça. Então essa é uma das minhas palavras preferidas do diálogo. Flojera. Tener flojera. É você estar com muita preguiça, tá bom? Então fica essa frase aí, essa palavra, né, pro seu vocabulário. Então, completando, né, a frase dele, deixa eu apagar essa parte aqui do quadro. Porque me dá preguiça ver tantos episódios, né? Então, porque me dá preguiça ver tantos episódios. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma questão de pronúncia aqui também, que é muito interessante e muito importante e que, sinceramente, entrega a gente, que a gente é brasileiro falando espanhol, que é o quê? Falar o som do S com o som de Z. O som de Z, o Z brasileiro, ele não existe no espanhol. Então, a palavra episódios, que eu tô falando com o som de Z, episódio, em espanhol eu vou falar episódios. Episódios. Som de S no espanhol sempre vai ter som de S. Então, isso é uma dica muito valiosa para você que está começando a aprender espanhol, nunca viu espanhol na vida, quer melhorar a sua pronúncia, se liga nessa dica. É muito importante. Então, olha aqui para mim, presta atenção e guarda essa dica aí para sempre. Som do S do espanhol, sempre som de S. Então, para falar o nome do nosso país, você não vai falar, olha, soy de Brasil. Isso aí te entrega que você é brasileiro. Então, a gente vira e fala, soy de Brasil, soy de Brasil. Muy bien? Então, som do S sempre com som do S no espanhol. Então, aqui a gente diria, porque me dá flojera ver tantos episódios. Episódios. Muy bien? Perfeito. E aqui tem uma questão sobre a palavra episódios também que eu quero te chamar a atenção. Lembra que eu virei para você na palavra séries e que eu falei, aqui em espanhol a gente não leva acento, em português a gente leva. Aqui a gente tem o mesmo caso com a palavra episódio. Essa palavra não leva acento em espanhol, mas ela leva acento em português. Muitas palavras acontece isso. E tem um jeito muito fácil de entender. Vou chamar o Prof. Júlio para te explicar. Gracias, Brenda. E muito importante, na hora de escrever em espanhol, algumas coisas podem te confundir. Você já reparou que algumas palavras são escritas praticamente da mesma maneira em português e em espanhol, só com um acento de diferença? No diálogo você viu a palavra episódio, sem acento, na frase me dá flojera ver tantos episódios. Outro exemplo é a palavra série, que você também viu no diálogo, e que em espanhol fica sem acento. Por exemplo, essa série tem muitos episódios, Dios mío. E para trazer um novo exemplo muito interessante, dá uma olhada nessas duas palavras. Secretária e secretaria. Muita atenção à pronúncia de cada uma delas. La secretaria está em la secretaria.
Una vez más, la secretaria está en la secretaria. Então, diferente do português, em espanhol usamos a palavra sem acento para falar da profissão, secretária. Já a palavra com acento se refere ao lugar, secretaria. O mais interessante é que muitas palavras do espanhol que terminam em ia, ie, io, como secretária, série e episódio, não vão levar acento quando a sílaba mais forte não for em ia, ie, io. Diferente de palavras que têm sim a sílaba forte nessa terminação e que levam o acento no i, como em secretaria, sonríe, mio. Todo bien? Ficou claro? Então, volta lá para o diálogo. Vai com você, Brenda. Massa, muito legal essa dica, né? Então fica aí uma dica de escrita para você, que aí já tá também, né? Tanto no nível mais iniciante quanto intermediário, você que tá também avançado. Essa é uma dica muito valiosa com relação à escrita do espanhol, tá? E lembrando também que o acento no espanhol, ele não necessariamente te dá, ele indica que é esse som agudo que a gente tem no português, né? Que diferencia o E do E, né? Então, esse som de E aberto é do som do acento agudo com E fechadinho, E circunflexo. O acento no espanhol, ele tem apenas uma função de indicar a ênfase da palavra e não o som dela, tá? É só a ênfase mesmo. Então, isso é uma dica muito legal para você guardar aí também. Então, beleza! O nosso amigo virou e falou que prefere os filmes do que as séries, porque ele tem flojera, preguiça de ver tantos episódios. Eu já fui assim também, você já foi assim? Aí eu comecei a assistir série, engatei de pegar uma série atrás da outra, parei de ver filme. Acontece, né, gente? Bom, mas vamos lá. E a nossa amiga Martina vira pra ele e pergunta: ¿Pero te gustan los libros? Los libros. Não? Mas você gosta dos livros, né? Então, essa função do não no final, ele tem esse sentido de não, não é verdade? Não é, né? Aquele não é, né? Do português. Então, pode usar sem medo, tá? Então, pero te gustan los libros, não? Mas você gosta dos livros, né? Então, aqui tem uma estrutura com o verbo gustar, que vai funcionar com verbos como encantar, gustar, fascinar, né? Todos esses verbos que indicam coisas que você tá sentindo, né? Eles necessariamente vão ter uma partícula junto. O que é essa partícula? É o que a gente chama de pronome, mas aqui a gente vai chamar de partícula. Você não precisa saber nomes gramaticais aqui agora. Então, essas partículas, elas vão indicar quem tá sentindo aquele sentimento. Sentindo o sentimento é ótimo, né? Mas dá pra entender. Então, vou pegar te gustan. A gente tem duas coisas aqui. Um é a nossa partícula, o outro é o nosso verbo. Elas vão concordar com coisas diferentes. Então, aqui vem uma questão muito importante do espanhol, que causa muita dúvida nos alunos e que eu quero tirar essa dúvida aí da sua cabeça antes que você tenha ela. Então, vamos lá. O T, a partícula. Então, a partícula concorda com quem sente. Concorda com quem sente. Com quem é afetado por aquela ação de gostar, no caso, né? Então, quem tá gostando de alguma coisa? Nessa frase, pero te gustan los libros. Ela tá falando pra ele, pro amigo dela, mas você gosta de alguma coisa, né? Então, quem é afetado pelo ato de gostar? O amigo, ele. No caso, é o tu. Então, a partícula que vai com tu é o te. Então, te funciona para a pessoa tu. E para cada pessoa do espanhol, a gente tem uma partícula diferente. Aí a gente tem a segunda parte, que é o verbo em si. É a ação de gostar. Com quem que ela concorda? Com aquilo que você gosta. Então, aqui no caso, o verbo, que aqui é o gostar, concorda com o que
se gosta, concorda com aquele complemento, né? Com aquela coisa, aquele objeto, aquela pessoa que é gostada, né? Aqui no caso, o que ela tá perguntando, afirmando que ele gosta? Los libros, né? Ela tá falando que ele gosta dos livros. Los libros. Então, o nosso verbo gustar, ele tem que concordar com os livros. Como que ele concorda com os livros? Os livros é ellos, né? Então, a gente tem plural, a gente está concordando com los libros. Gustan, gustan. Muy bien? Vai ficar mais claro na nossa próxima frase. Então, ela pergunta para ele, né? Mas você gosta dos livros, né? E o que ele diz? Sí, me gusta mucho leer. Aí, olha só que legal. O que ele fez aqui? Sí, que é sim. Ele vai ter um acento também, tá? Então, sí. Me gusta mucho leer. Então, eu tô falando do ato de ler. Isso é uma coisa singular, né? Não tem plural no verbo ler, né? Então, ler. Me gusta mucho leer. Ele não diria me gustan mucho leer. Não, ele poderia falar me gustan mucho los libros. Aí sim, porque é plural. Mas aqui a gente tá falando do ato de ler. Então, a mim, eu sou a pessoa afetada que gosto de ler. Sí, me gusta mucho leer. Sim, eu gosto muito de ler. Pero, mas ele lança um mas, né? Pero las películas son más rápidas. Preguiçoso, né? Esse amigo aí. Mas os filmes são mais rápidos. Uma coisa que eu quero chamar sua atenção é, a gente não fala em espanhol san. A gente não fala las películas son más rápidas. A gente fala son. Las películas, pero las películas son más rápidas. Son más rápidas. Muy bien? Então, mas os filmes são mais rápidos. E aí ele lança outra palavra. Outra opção para a palavra flojera, que é pereza, que significa preguiça. Então, ele diz soy perezoso. Perezoso significa preguiçoso. Outra coisa, se você notou aqui, perezoso se escreve com Z. E o que eu falei pra você ali, logo antes, né, que a gente tava falando do som de S na palavra episódio, que o som de Z, o Z, zumbido de abelha, ele não existe no espanhol. Ou seja, não só as palavras, né, todo S vai ter som de S, mas todo Z do espanhol também tem som de S. Então, a palavra azul do português, a gente fala azul, azul, como se fosse assim, tá? Então, todo Z do espanhol tem som de S. Mais uma dica de pronúncia para você guardar aí na sua cabeça, beleza? Então, ele fala, sou preguiçoso. Preguiçoso. Que, inclusive, a preguiça é o meu bicho preferido, meu animal preferido, e ele também pode ser usado, né? O nome, né, do bicho preguiça em espanhol é perezoso. Então, você também pode usar para falar que você é uma pessoa perezosa ou perezoso. Muito bem? Bom, e depois de falar, né, que é super preguiçoso, a Martina dá uma risada, né? Então, nada de já. Já deve ter percebido, né, até aqui, que o som do J do espanhol tem o som de R, né? Aquele som da garganta. Ha, ele vai ter esse escrito já. Então, se você vê na internet, né, alguém rindo dessa forma, escrevendo um monte de já, ou GG, ou alguma coisa assim, é uma risada, tá? Então, vai ter esse som, esse estilo de risada que a gente usaria o H, né? Ha. Né? Então, no espanhol, esse som aqui do J é o som que vem da garganta. Muito bem? E aí, a Martina fala, bueno. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece si? Então, aqui a gente tem uma estrutura muito legal. Bom, e o que você acha de... Então, deixa eu, né, deleitar isso aqui. Então, aqui a gente tem uma estrutura muito legal. Quando você pergunta para alguém
que te parece tem aquele mesmo sentido do português, não sei se é muito comum, né, se você usa muito essa expressão ou não, de você perguntar para alguém, né, te parece uma boa ideia fazer alguma coisa? O que te parece isso? Te parece uma coisa boa? Te parece uma coisa ruim? Uma ideia boa, uma ideia ruim? Às vezes isso pode, né, tá um pouco atrelado ao espanhol. Para mim não soa muito estranho falar isso no português, pode ser que para você sim, mas dá justamente esse sentido de você pedir a opinião de uma pessoa. O que você acha de alguma coisa? Você perguntar isso é: que opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas al respecto, no? Com respecto ao tema. Então, o que você acha de? Então, quando você está usando essa estrutura, aqui de novo a gente tem aquela mesma estrutura. Que te parece? A gente tem o te, que agora a gente já sabe que se refere a tu. Parece. Esse parece, o que você acha de alguma coisa. O que te parece? Te parece uma boa ideia? Então, ele é sempre seguido do si. Que te parece se a gente faz alguma coisa? O que você acha de, né? Em português faria mais sentido a gente falar dessa forma. Que te parece se vemos la nueva peli argentina hoy? Olha só que legal. Então, bom, e o que você acha de vermos o novo filme argentino hoje? Olha só que interessante essa estrutura. Quando a gente está falando de uma coisa, né, uma possibilidade lá do futuro, uma coisa que, né, provavelmente pode ser que aconteça lá no futuro, ou que você está sugerindo, né, no futuro, o que a gente faz no português? A gente usa aquela estrutura bem complexa, né? O que você acha de vermos? E se nós formos? Né? A gente usa esse outro tempo verbal, né, que dá essa pesada um pouco, né, na linguagem, no jeito de falar até, mas que a gente usa e que aí parece bem complexo. No espanhol é muito mais fácil, a gente só usa o presente. Então, aqui no caso, que te parece si vemos? Vemos, né? Então, a gente tem presente, si nosotros ahora vemos, né? Mas a gente tá falando do futuro no português. Se nós vermos alguma coisa. Então, que te parece si vemos la nueva peli argentina hoy? Então, aqui também, né, até confunde vocês um pouco o som do V do espanhol. O som do V do espanhol, pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, você vai ver um nativo falar o V com som de V. Ou ele vai ser muito sutil, vemos, que você quase não percebe, mas você vai ter essa junção de lábio aqui, né, sem encostar de fato, né, mas tem gente que fala bem marcado, vemos, com som de B, vemos, ou só essa junção, né, vemos, tá? Então é importante ter em mente que isso vai mudar um pouco de região para região, de pessoa para pessoa, então eu não posso falar que é assim e ponto final, tá? Mas é legal que você saiba. Então ela pergunta, né, o que você acha então de vermos, si vemos la nueva peli argentina hoy? E peli é uma versão curtinha de falar película. Película, versão curtinha, peli. Porque você tá falando com um amigo, né? Então, tranquilo você usar essa parte, essa estrutura. E ele responde, neta? Neta? Como assim, Brenda? Ele tá falando neta? Que neta? Quem que é vó aqui? O que tá acontecendo? Não. Aqui a gente entrega a nacionalidade dos nossos nativos. Neta é uma expressão típica mexicana para falar jura? Verdade? Verdade? Então, jura? Sério? Verdade? Então, a mesma coisa funciona, por exemplo, la neta es que estou muito feliz. A verdade é que eu estou muito feliz por ter você aqui assistindo a aula comigo. Então, la neta e a palavra neta em espanhol no México tem essa expressão e que eles usam muitíssimo. Então, vai conversar com um mexicano por aí, ou se você for para o México, escuta isso, tá falando a palavra verdade. Então, verdade, jura, sério, tá? Então, neta, que padre, que legal. Padre
além de significar pai, ou também de significar padre, né? A gente também tem essa expressão que também é típica mexicana, então essa frase entrega total a nacionalidade dos nossos personagens. Neta, que padre! Que padre significa que legal no México, mas a gente tem várias outras maneiras de falar que alguma coisa é legal em espanhol. Para isso, vou chamar a nossa nativa Cas, que é mexicana, para falar de outras palavras que você pode escutar por aí para falar que alguma coisa é muito legal. Cas, conta pra gente. Así como acabas de ver con la profe Bren, la expresión qué padre es una expresión mexicana para expresar que algo te gusta mucho. Algo así como muy legal. Pero como sabes, el español es una lengua que se habla en muchos países y hay muchas diferentes maneras de decirla al mismo. Vamos a ver 3 diferentes maneras. ¡Qué chévere! Es una expresión que se usa mucho en América del Sur, especialmente en Colombia. ¡Qué guay! Esa expresión es meramente usada en España. ¡Genial! Esta expresión se utiliza en muchos países de habla hispana y es igual que el genial que el portugués. Ahora vamos a regresar a la clase con la profe Bren. Massa, aprendeu um monte de palavra nova aqui agora, né? E aí, para finalizar a nossa frase, ele diz: te echo una mano con las palomitas. Palomitas. Eu te dou uma mãozinha, né? Eu te dou uma mão, uma ajuda com a pipoca. Pipoca é uma palavra que também em vários lugares aqui da América Latina, até da Espanha também, você vai ouvir palavras diferentes para se referir a pipoca. Eu fiz uma aula ao vivo, que tá no YouTube, que a gente tem no Fluency TV Espanhol, as aulas ao vivo e gratuitas. Eu fiz uma aula falando só sobre pipoca também, um monte de vocabulário, claro, várias outras coisas aí do espanhol, mas que também fazem referência aí a esse vocabulário. Então, palomitas, poporopo, pipocas, tem várias maneiras de você falar pipoca em espanhol, tá? Então, palomitas é uma das mais comuns, mas tem várias outras aqui, principalmente na América Latina, é muito diverso. Então, ele diz, te echo una mano. É uma expressão que a gente também tem no português, né? Te dou uma mãozinha aí, eu te dou uma mão, uma ajuda pra fazer alguma coisa. Aqui no caso, ele tá falando te echo una mano com as palomitas. Então, eu te dou uma ajuda, te dou uma mão com a pipoca. Muito bem, né? Então, assim a gente finaliza o nosso diálogo. Dá uma respirada agora, vamos absorver esse conteúdo. Eu vou ler frase por frase pra gente ver o que a gente viu nesse diálogo e depois eu vou colocar você para escutar os nativos mais uma vez. Vamos lá? Então ele começa falando: Martina, prefieres los libros, las películas ou las series? Martina, você prefere os livros, os filmes ou as séries? Las series. Para mí los libros son muy aburridos y las películas no cuentan detalles importantes. ¿Y tú? As séries. Para mim os livros são muito chatos e os filmes não contam detalhes importantes. E você? E ele diz: Prefiero las películas a las series, porque me dá flojera ver tantos episódios. Eu prefiro os filmes às séries, porque me dá preguiça ver tantos episódios. Pero te gustan los libros, ¿no? Mas você gosta dos livros, né? Sí, me gusta mucho leer, pero las películas son más rápidas, soy perezoso. Sim, eu gosto muito de ler, mas os filmes são mais rápidos, sou preguiçoso. Bueno, ¿y qué te parece si vemos la nueva peli argentina hoy? Bom, e o que você acha de vermos o novo filme argentino hoje? Neta, que padre, te echo una mano con las palomitas. Jura? Que legal, eu te dou uma mão com a pipoca. Agora, o que eu quero que você faça? Vou colocar os nativos para falar mais uma vez. Depois eu vou te fazer aquela mesma pergunta que eu te fiz no início. Vai lá. Martina, ¿prefieres los libros, las películas o las series? Las series. Para mí los libros son muy aburridos y las películas no cuentan detalles importantes. ¿Y tú? Prefiero las películas a las series porque me da flojera ver tantos episodios. Pero te gustan los libros, ¿no? Sí, me gusta mucho leer, pero las películas son más rápidas. Soy perezoso. Bueno, ¿y qué te parece si vemos la nueva peli argentina hoy? ¿Neta? ¡Qué padre! Te echo una mano con las palomitas. E aí, depois de toda essa aula, depois de a gente ler o diálogo juntos, passar por todas as frases, quantos % você conseguiu entender do nosso diálogo dessa vez?
é um número maior do que aquele no começo? Eu espero que sim. O objetivo era esse, que você saísse daqui compreendendo uma conversa inteira em espanhol entre dois nativos, mesmo que você nunca tenha escutado ou falado ou até aprendido espanhol na vida, né? Mesmo que esse seja o seu primeiro contato, que você tenha aprendido, saído daqui dessa aula com alguma coisa nova. Bom, eu vou ficando por aqui, mas fique ligado e ligada que você tem a próxima aula prática para entrar a fundo em alguns sons específicos do espanhol e gramática com a Prof. Pet. Você vai ver muitas coisas muito legais ali também. E não se esqueça que para terminar 100% aí, tirar o máximo de proveito dessa aula, você tem um Walk and Talk, que é um podcast para você praticar a sua fala. Você vai falar em voz alta comigo pra gente passar juntos aí por esse diálogo, mexendo muito com repetição e com pronúncia, para você fixar ainda mais tudo que a gente aprendeu hoje. Bom, bueno, me voy. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Para mí fue un gusto muy grande. Me encantó muchísimo estar aqui contigo hoje. E eu espero que você continue participando do evento e aprendendo muita coisa ainda. A gente se vê. Um super beijo e hasta luego. Esse foi o segundo passo do método, a ponte. A gente acabou de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento. E tudo que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3, o grande salto. Aqui você vai perceber que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais praticar, mais curta fica a ponte. Ou seja, você vai ter acesso mais rápido ao conhecimento. E uma bela hora, depois de praticar o suficiente, você não vai mais precisar da ponte. Vai ficar apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que você quer falar. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um nível excelente de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método chamado a mágica. Nesse passo, você vai aprender o segredo final do método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack. Essa é uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender um idioma. A capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica, você vai se tornar capaz de aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdo, sem esquecer de uma palavra sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante uma conversa com extrema velocidade. E assim como funcionou para o Ravi, criador do método, e para quase 60 mil alunos do mundo inteiro que colocaram o método em prática, também vai funcionar para você. Fica tranquilo que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm nos perguntado sobre a Fluency Academy. Só nessa semana foram mais de 21 mil e-mails sobre isso, então eu achei que seria legal responder aqui. Pessoal, é muita gente e nós não temos nem de perto como comportar tanta gente na academia de fluência. Então, decidimos uma coisa. Vamos abrir uma turma para cada um dos idiomas ensinados aqui na Fluency Week. Mas serão turmas pequenas. Infelizmente, não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga farão parte de um grupo de elite e vão ser treinadas pelos melhores professores do país diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo feito tanto para quem está começando do zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travado e precisa falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou 58.747 alunos em mais de 77 países do mundo à fluência em um novo idioma. E com você não vai ser diferente, claro, se você conseguir uma das vagas. Mas deixa que isso é assunto para as próximas aulas. Nessa primeira parte da aula, colocamos juntos em prática os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões.
A sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, a gente tem que fazer a prática de todo esse material. Então logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a sua prática. Vai aí então passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Relembre o vocabulário e estruturas de frase. Se precisar, assista novamente a parte da aula em que você ficou com dúvidas. Faça isso até você conseguir ler e entender o diálogo com mais facilidade. Leia e escute o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a sua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e a entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara. É natural ter dificuldades no início. A gente deixou essas frases separadas disponível para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo a passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Assim que você terminar a prática que eu acabei de sugerir, assista a segunda parte da aula que já está disponível para você assistir aqui do lado ou abaixo desse vídeo. Essa aula também terá bastante prática e vai te preparar para a última aula da Fluency Week, onde você vai aprender o grande segredo do método. Então, mãos à obra! Antes de começar a sua prática, responde aqui na área dos comentários. De 0 a 10, o quão determinado ou determinada você tá para falar um novo idioma com fluência. That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Vilguetes. Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.